Estamos numa série Derrubando Gigantes. É uma série que fala da vida de Davi, que ele venceu o Golias. E nós estamos vivendo hoje um momento de muitos gigantes. Foi cantada aqui uma música, né? Eu não sou mais escravo do medo. E a gente precisa ter essa força em Deus e essa fé que Davi tinha para derrubar gigantes. E a gente fazendo uma retrospectiva, vamos falar 4 semanas. Primeira semana, o tema foi, o subtópico, né, foi identificando gigantes. Quem participou na célula, participou no culto online, nós falamos sobre vários tipos de gigantes, inclusive aqueles gigantes que estão dentro de nós: a ansiedade, o medo, a preocupação, né, tantas coisas que nos afligem internamente. Inclusive até eu perguntei para as pessoas, qual você acha o gigante mais difícil? O externo ou o interno? E eu acho que a maioria falou, pastor, é o interno. Porque quando a gente está com fé, a gente está com força, a gente vence as batalhas da vida, a gente tem fé para enfrentar os gigantes. Mas quando a gente, por dentro, a gente está fraco, a gente está com medo, a gente está ansioso, abatido, desanimado, aí não temos força nem para trabalhar no outro dia, né? Então realmente a vida de Davi nos ensina muito nesse assunto. Semana passada, antes da batalha, quando Davi foi criticado pelo irmão Eliabe, e às vezes a gente vê na família, né, pessoas dentro da família que deveria ser um lugar de apoio, inveja na família, disputa, rivalidade. Davi foi criticado por Saul, que era o rei dele, o líder dele, né? Talvez você já teve algum chefe seu que falou: você não vai ser capaz, você não é capaz de fazer isso, você não vai conseguir, né? Até compartilhei na célula. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma pregação em uma igreja grande, mais de 2.000 pessoas, e alguém falou assim para mim: você vai ter coragem de pregar para esse auditório? Então é assim, às vezes pessoas que duvidam, né, do nosso potencial, do que a gente pode fazer. Talvez você já passou por isso também no trabalho. Às vezes alguém disse: não, você não vai conseguir fazer esse serviço. Davi passou por isso, pelas críticas de Eliabe, pelas críticas de Saul e pela reprovação do Golias, que chamou ele com um mancebo, ruivo, jovem. E hoje nós vamos ver aquele momento ali, na hora da batalha, na hora que o Davi vai pegar a funda, as pedras, e vai acertar a testa, né, a cabeça de Golias. Então vamos ver a armadura de Saul. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Porque eu vou usar vários textos de Samuel 17, mas você fica à vontade. Se você quiser preferir olhar na Bíblia, olhar na tela, um data show, você vê como é melhor. Verso 38: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vamos entender então o que está acontecendo. Quem vem acompanhando a série, ele já foi lá levar o queijo para o comandante, os pães para os irmãos. Chega lá, Davi vê o Golias afrontando o exército de Israel, e Davi fala: quem é esse incircunciso a afrontar o exército do Deus vivo? Ninguém tinha essa coragem, todo mundo com medo, apavorado. E Saul descobriu que tinha um lá, que era o Davi, que não era nem soldado, talvez nem idade não tinha, nem tamanho de soldado, mas que estava disposto. Saul então manda chamar Davi, e Davi vai. Saul diz: você não pode, você não tem capacidade. Já vimos semana passada. Mas Davi insiste, ele fala: olha, eu já matei um leão, já matei um urso, meu Deus vai me dar força para matar esse Golias.
E Saul fala, então é tu, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Vê essa história, né? Não tem outro, vai você. E ele vai. E aí quando ele vai, o Saul fala assim, então é o seguinte, então toma minha armadura, né? Davi tira a sua armadura e tenta passar para Davi poder lutar com Golias. Quem conhece a história bíblica sabe que Saul era o homem mais alto de Israel. Diz que ele era maior dos ombros para cima da multidão, Saul. Então você imagine a roupa de Saul no Davizinho, que possivelmente tinha uma baixa estatura, talvez 1,60 m, 1,70 m, não sabemos os dados precisos, mas pelo que registra ele tinha baixa estatura, era ruivo, bonito, mas era pouca estatura. Então, Davi, imagina aquela armadura, gente, você já colocou uma camisa? Imagine você quando você era criança, quando você colocava a camisa do seu pai, o que acontecia? Aquela camisa ia bater quase lá no seu pé. Então quando Davi pôs aquela armadura, ela foi lá no pé dele, ficou ruim, ficou difícil dele andar. Até ele fala isso ali, né? Não posso andar com isto, diz ali o verso 39. Não posso andar. E o que Davi fez então? Tirou aquela armadura, falou, não, eu vou sem a armadura. E o que ele fez? Verso 40, tomou o seu cajado, na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Gente, o uso de armadura era algo obrigatório naquela época, obrigatório uma armadura. E Davi, interessante que ele sai do método convencional, ele pega 5 pedras e afunda, totalmente fora do método tradicional. Eu fico imaginando assim, Golias, vendo Davi, vindo sem armadura, sem espada, e com um estilingue na mão. Aí ele falou, cara, você começou a rir dele. O que você está fazendo, garoto? O que você está fazendo? E Davi foi sem espada, sem armadura, a única coisa que levava em suas mãos era uma funda. O que é uma funda? Coloquei uma foto. Uma funda é uma arma de arremesso que tem uma correia e no centro você coloca aquele objeto que você quer lançar, tipo uma catapulta que você lança aquele objeto. Aqui no Brasil é o famoso estilingue, Os mais antigos aí, não precisa levantar a mão não para não entregar a idade, mas antigo lembra. Essa geração nova não vai saber o que é o estilingue, mas os antigos sabem o que é o estilingue. Brincava de estilingue, inclusive, na rua, Não pode falar que matava passarinho, mas que brincava de estilingue, brincava. Então, Davi pega o que? A sua funda, e fala uma palavrinha aqui, que é o que? Alforje de pastor. É tipo uma bolsa tiracolo, uma bolsinha que ele carregava ali na cintura, onde ele poderia colocar algumas coisinhas ali. E ele põe ali 5 pedras. Interessante, Não foi uma pedra, nem 2, foi 5. Fico pensando assim, ele falou, se eu errar a primeira, tem a segunda. Se falhar a segunda, tem a terceira, mas uma hora eu acerto. Ele ficou pensando assim, eu vou levar um arsenal de guerra, Talvez a luta vai ser longa, mas a vitória Deus me dará. Irmãos, Davi, ele não sabia manejar uma espada, ele não sabia, mas a sua funda, ele sabia manejar. Ele teve coragem de dizer não para o que era convencional daquela época. Ele teve coragem de dizer não para armaduras e espadas num contexto de um exército de Israel. E ele teve a sua
usou aquele instrumento para derrotar Golias, que era uma funda. O que me fez pensar nesse assunto é que muitas vezes na vida a gente não precisa fazer o que a maioria faz. Você já ouviu, você que tem filho adolescente, você deve ouvir muito assim: pai, mãe, todo mundo faz. Davi não fez. Davi foi diferente, né? Ele teve uma postura diferente, ele teve inovação, ousadia, coragem. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas estão indo para o precipício e você vai junto. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Você que me assiste, adolescente, jovem, junior, tenha coragem para ser diferente. Porque na minha escola todo mundo fuma. Já viu isso? Não, porque na minha escola todo mundo fuma, pai, narguile. Mas você não é todo mundo, diz a mãe. Olha que história bonita de Davi, que ele diz: não, eu não preciso disso, eu vou com a minha funda, eu vou com o meu estilo, né? E Deus honra aqueles que andam nos caminhos do Senhor, né? E assim Davi teve sucesso na sua batalha, e ele vai avançando contra o inimigo. Verso 48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, o que Davi fez, gente? Se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Se fosse eu ia falar assim: cara, será que não tem outro para ir no meu lugar? Será que não vai aparecer ninguém? Não. Mas ele fez isso? Não, ele avançou, ele se apressou. Olha que coragem desse menino, olha que ousadia, né? Ele correu ao encontro do filisteu, ele tinha uma iniciativa, uma fé, que aquela vitória era dele. Ele já tinha vencido, hein, gente, algumas horas ali, o preconceito de Eliabe, o preconceito de Saul e a discriminação de Golias. E ele vai. Pergunto para você: qual foi a última vez que você enfrentou o seu gigante? Ou qual foi a última vez que você correu do seu gigante? Não, acho que eu desisti dessa batalha. Ou Saul, vê outro aí que eu estou tremendo as pernas aqui. Será que não vai encontrar outro no meu lugar? Lembra daquela ilustração, não sei se você já viu, que aquela avestruz quando ela põe a cabeça dentro da terra, não sei se você já viu essa imagem. Às vezes assim a gente faz, vamos esconder aqui, esconder embaixo da mesa, até aparecer outro, porque assim, eu até queria lutar, mas na hora do vamos ver deu um medo, e aí eu achei melhor ficar quietinho. Mas não é isso que Davi faz. Davi avança. Nossa tendência, irmãos, muitas vezes é recuar, é fugir, mas Davi nos ensina a avançar, correr, não fugir do problema. Eu me lembro de uma cena, não sei quem assistiu aqui, quem não assistiu assista, o filme Quarto de Guerra. Quem não assistiu assista esse filme, Quarto de Guerra. Tem uma cena que a esposa, ela chega lá e fala assim: Satanás, sai da minha casa, você perdeu. E ela dá um grito assim de guerra, de vitória mesmo. Às vezes a gente precisa fazer isso. Diz: olha, chega de fugir, vamos enfrentar, vamos lutar e vamos vencer. Temos que avançar. Avançar. Não sei qual o seu problema, você que não me assiste, são muitas pessoas. Eu não sei cada um de nós o gigante, mas talvez você tenha que dizer assim: gigante do vício, chega, eu quero vencer e vou vencer esse vício. Eu que domino, não é você que me domina. Muitas pessoas lutam, irmãos, com vícios, cigarro, bebida, drogas. E você sabia que nessa pandemia, a tendência, infelizmente, pessoas que já estavam livres podem recair, voltar.
Então você que me assiste, diga isso ao seu gigante: gigante, você que vai cair, não sou eu que vou andar para trás. Isso exige fé, coragem, ousadia. Versículo 49, Davi meteu a mão no alforje. Alforje é aquela bolsa, né? Tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Você já assistiu aquelas lutas de, acho que MMA, boxe? Depende do jeito que o cara bate, é só um soco, só um chute que o cara, ele parece que perde a consciência. Nunca me lembro de um chute, acho que foi do Anderson Silva, que ele deu uma virada assim com a perna e pau na cabeça, o cara caiu que nem uma batata assim, pum. Acho que estava começando a luta. Uma só, pum, do jeito que acerta, o cara vê estrela. O corpo tá bom, não tem nenhum machucado, nada, mas a hora que pegou na cabeça, derrubou o sujeito. Essa pedra de Davi, irmãos, ela teve uma pontaria, e o jeito que ela pegou, Golias não teve um arranhão no corpo, mas aonde ela pegou aquela pedra, ele viu estrela, como a gente fala, começou a ver estrela, ele desabou, ele caiu tonto, porque perdeu. Sabe que o cérebro é a parte principal do corpo. Você pode estar com o seu corpo inteirinho bom, bateu a cabeça, complicado, perigoso, não é assim? Esses dias eu estou andando de bicicleta com o Samuel lá no bairro, né, que não está podendo fazer quase nada. Samuel caiu de bicicleta, andando de bicicleta. Eu já fico preocupado, bateu aonde? Ah, pai, bati a perna, levanta, vamos embora. Não foi nada não. Quando casar, sara. Cada dia ele chega com o dedão ralado, sangrando o joelho, mas vamos embora, segue a vida, que eu não posso parar de correr. Mas teve um dia que ele caiu e bateu a cabeça. Aí o corpo estava limpinho, mas a cabeça tinha um galo desse tamanho. Então parou, vamos para casa, porque a cabeça é grave. Então é assim. Então o lance, gente, não pense que Davi lutou com Golias, não, foi só uma pedra, mas foi na cabeça, e aquele gigante, ele ficou anestesiado, atordoado, ele caiu. E o que Davi fez? Né, nós vamos ver aí na sequência, ele vai pegar a espada do Golias, aí sim ele vai dar o checkmate, né? Verso 50, assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembaiando-a, o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus, o seu herói morto, fugiram. Então, o que eu entendo nessa passagem, que Golias estava caído, ele poderia acordar, ele não morreu na pancada, ele ficou tonto, só que Davi vai lá, pega a espada de Golias, que ele não tinha espada, e aí, meu amigo, aí ele corta, e aí é filme que aí não pode assistir menor de 16 anos, corta a cabeça. Interessante, né? Aquela espada de Golias era o terror dos soldados de Israel, e foi com ela que Davi teve a sua vitória. Com aquela arma do gigante, ele tomou aquela arma, cortou a cabeça, ou seja, a própria espada de Golias foi a sua ruína. Aquilo que ameaçava Davi foi o que derrotou Golias. Davi transformou o perigo num golpe fatal. O que aconteceu com o exército de Israel, o time de Davi? Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saraim até Gate, até Ecrom. O que aconteceu, gente? Todo mundo com medo, né? Diz lá no versículo, eles estavam apavorados.
Mas quando eles viram Davi cortando a cabeça, eles ficaram loucos. Começaram a gritar, celebrar, festejar, jubilar, e foram para cima. Ganharam ânimo, ganharam fé. Você já viu como isso é real? Um time está perdendo, vamos lembrar do Brasil, está perdendo o Brasil, 4-0, fala, já era. Mas aí faz um gol, você fala, opa, aí vem 2, aí vem 3, aí quando faz o 4, você fala, não, vamos virar. Parece que a turma reage, vem coragem, vem fé, vem ousadia. Ou seja, como que Davi influenciou todo um exército. Você sabia que a sua reação diante dos problemas influencia outras pessoas? Se você é corajoso, ousado, se você tem fé, você influencia pessoas, inclusive os seus filhos. Você ensina com seu exemplo como reagir. Você já viu aquelas crianças que têm medo de tudo? Muitas vezes porque os seus pais têm medo de tudo, e eles repetem o mesmo comportamento. Então, foram tomados de ânimo, porque a referência de Davi, da sua coragem, da sua fé, da sua ousadia. Pense nisso, que a sua reação proporciona para outros uma reação. O seu desânimo proporciona para outros o desânimo. Pense nisso. Olha como que o exército reagiu. Irmãos, já indo para o final aqui das aplicações, o que está escrito na tela? Foco em Deus versus foco em Golias. Interessante que Davi, eu vou fazer uma pergunta aqui. Davi estava focado em Deus ou ele estava olhando para Golias? Em Deus. O exército de Israel estava olhando para Deus ou estava olhando para Golias? Para Golias. Irmãos, enquanto todo mundo vê Golias, enquanto os jornais de Jerusalém diz gigante, 40 dias, perseguindo, não tem ninguém que vai lutar, Davi dizia, eu tenho um Deus que vai vencer, eu tenho um Deus que luta essa batalha por mim. Ele tinha uma posição diferente. Davi, irmãos, enquanto todos eram especialistas em Golias, Davi era especialista em Deus. Davi não vê gigante, Davi não vê um homem grande, não. Sabe o que Davi vê? Anjos, ventos, força da terra, do mar. Ele vê alguma coisa acontecendo, que o chão vai abrir, o Golias vai cair dentro. Ele vê algo que Deus vai fazer por ele. Ele lembra de Moisés abrindo o mar vermelho, ele lembra de Josué, as muralhas de Jericó caindo. Ele fala, meu Deus vai me dar essa batalha. Olha o que diz lá, eu vou ler, não coloquei aqui, 17:45, você vem contra mim com espada, lança, dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você me diz se eu estou mentindo aqui, se eu estou aumentando. Davi fala, eu vou, você vem com armas, ele fala, você vem com lanças, mas eu vou em nome de Deus. Está aqui na passagem. Eu separei aqui 4 versículos, queria que você lesse comigo, aí você vai falar se é foco de Davi era ou não era Deus. Primeiro, vamos ler junto na tela? Você está em casa, pode ler também, vamos lá. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Está vendo lá na tela?
os exércitos do Deus vivo. Vamos ver outro, 36, vamos ler junto? O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus. Olha lá, olha o que Davi está dizendo, gente. Mais um, 45, vamos lá? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então você veja, confere comigo se o que estou dizendo é mentira. Olha a fé de Davi, o foco de Davi. E último acabou, pulou, eu acho, 45, eu acho que eu pulei, que é o 46, eu vou ler. 46 diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E lá no final diz: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Era 4, eu acho que eu esqueci de um. Eu quero concluir, para não alongar aqui a história, 3 lições para a nossa vida. Charles Swindoll, em seu livro Davi, Heróis da Fé, ele nos fala essas 3 lições, achei muito lindo, quero compartilhar com você. Primeira lição, vamos ler juntos na tela? Enfrentar gigantes é uma experiência desafiadora. Irmãos, a gente pode olhar para a vida de Davi e falar assim: ó, legal, hein? Show de bola, mas está 2000 anos atrás, até mais, né? Ou seja, nós estamos bem seguros aqui, não tem nenhum Golias aqui passando aqui na nossa frente, né? Então assim, até parece fácil, mas não é. Não é, a gente, você sabe, você que me assiste em casa, como é difícil ser o gigante, como é difícil, né? Pastor, está tão difícil, eu entendo, está pesado o fardo, seja na área financeira, seja na família, seja na vida emocional, né? A depressão, a ansiedade, o medo, seja, enfim, as críticas, são muitas coisas, eu não tenho tempo, os vícios. Eu sei que você sofre, por isso que eu entendo que enfrentar é uma experiência desafiadora. A segunda lição, vamos ler na tela? Lutar com gigantes é uma experiência o quê? Solitária. O seu gigante, ele é seu, não é meu. Às vezes o que preocupa você não me preocupa. Às vezes o que me preocupa não te preocupa. Você tem o seu gigante. Você tem o seu desafio, a sua fraqueza. Lembrando de Paulo, o seu espinho na carne. Eu sei que é uma experiência solitária. Talvez o teu esposo não entende o que você está passando, ou a tua esposa, ou o teu pastor. É uma experiência solitária, muitas vezes, nosso gigante. Só que temos que entender que é na solidão da batalha que nós aprendemos a confiar em Deus. Quando Paulo fala do espinho na carne, Deus respondeu para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, às vezes a gente passa por esses momentos na vida para amadurecer, para ser mais forte, para crescer. Essas experiências da vida, essas batalhas da vida, por mais que sejam solitárias, Deus está nos ensinando algo, está nos amadurecendo. Eu sei que é difícil, mas é saudável. O apóstolo Tiago diz assim, capítulo 1, verso 2, fala: meus irmãos, tende por motivo de alegria passardes por provações, porque provada a vossa fé produz perseverança. Ou seja, quando você passa por um gigante, você vai ganhando confiança, perseverança. Fala: já derrubei um, eu posso derrubar outro. Olha para o seu passado, quando você ficou desempregado aquela vez, você não venceu?
não conseguiu ser recolocado. Essas experiências do passado nos ajudam a enfrentar o presente, com fé em Deus. Em último lugar, vamos lá? Confiar em Deus é uma experiência estabilizadora. Ou seja, Davi derrubou aquele Golias, irmãos, com uma pedra. Mas não foi uma pedra, foi uma fé em Deus. Ele entrou com coragem e Deus honrou Davi. Deus ajudou Davi. Deus fez que aquela pedra fosse um míssil teleguiado que atingisse a testa do gigante. Eu não sei qual a área da sua vida que você passa, desemprego, casamento, enfim, que nós precisamos ter, irmãos, 5 pedras e uma funda de fé. Ter fé, fé que nós vamos acertar esse gigante. O que Deus diz para nós: estou com você, vá adiante. Eu queria falar uma frase, queria que você repetisse essa frase comigo, orando essa frase. Diz assim, vou falar, você repete. Se você puder até fechar os seus olhos, o pessoal do louvor pode até se preparar. Diga assim, Senhor, a batalha é tua, a guerra é sua, apoio-me em ti, te entrego a minha vida, as minhas armas, as minhas habilidades, e eu coloco a minha confiança em ti. Amém. Irmãos, o amor de Deus é real. Aquele mesmo pastor de Israel, o pastor de Davi, é o nosso pastor. Aquilo que Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem um texto bonito, Isaías 49, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? Mas ainda que essa mulher vier a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe, gente, esqueça, Deus diz: eu não me esquecerei de ti. Ou seja, Ele vai estar sempre ao nosso lado, sempre nos acolhendo no seu colo, os nossos medos, temores, preocupações, confusão. O que Deus nos pede? 5 pedras e uma funda de fé.